falando e a gente deitadinho lá, né? Dormindo um pouco e assistindo um pouco, não vai dar certo no final. Então, a execução realmente demanda disciplina, ok? Esse é o livro chamado As 4 Disciplinas da Execução. Um dos autores é o Bill Moraes, ele é um brasileiro, então isso nos traz uma vantagem, porque existem algumas histórias de corporações nacionais, e é interessante nós vemos algumas experiências que aconteceram no nosso país. E o Bill Moraes é um indivíduo muito generoso. Eu estive com o Bill Moraes recentemente em Belém, em um programa de formação que ele ofereceu para todos os departamentais de áreas dos campos aqui na nossa União. E num intervalo de almoço, eu disse: Bill, eu estou implantando as 4 disciplinas de execução na educação e eu queria que você desse uma olhada nas metas que nós criamos. E ele generosamente acelerou o almoço dele, e no intervalo de almoço dele, entre as palestras da manhã e as palestras da tarde, ele sentou comigo, me ajudou a calibrar as metas. Então, muito daquilo que nós estamos vivendo aqui na nossa União tem a ver com a assessoria que o próprio Bill Moraes, o autor do livro, deu para a gente. Então, eu trago um pouquinho também, né, desse know-how, desse contato pessoal com o próprio autor. O Jim Stewart diz assim, que para atingir uma meta jamais alcançada, você deve começar a fazer coisas que jamais fez anteriormente. Então, mesmos procedimentos, mesmos resultados, mesma energia, mesmos resultados, mesmas metodologias, mesmos resultados. Então, se nós não revolucionamos a nossa rotina, certamente nós não vamos experimentar alguma coisa diferente daquilo que já experimentamos no passado. O Dave Griesen é o presidente do continente americano, da rede Marriott de hotéis. Tá? Hoje ele tem mais de 700 hotéis incluídos nas 4 disciplinas da execução. E um depoimento do Dave Griesen é o seguinte, ele diz assim, no primeiro ano de implantação, e isso ele está falando do hotel Marriott de Nova York, tá? Que é o maior hotel que a Marriott tem nas Américas. Ele diz, a equipe atingiu os índices mais altos de satisfação do cliente na história de 30 anos desse grande hotel. Imagina, gente, um grande hotel. Nós trabalhamos em um grande sistema educacional e a gente sabe que muitas coisas, né, pelo fato de nós sermos rede, são mais lentas. Né? Quando o barco é pequeno, é fácil, né, ele avançar com velocidade. Quando é um navio, né, ele é muito mais seguro, mas os processos são mais lentos. Né? A velocidade, né, de caminhada de um navio é muito mais lenta do que um pequeno barco, né, de uma lancha, por exemplo. Muito embora ela tenha muito menos segurança, né? Ela pode quebrar muito mais rápido. Então, um grande hotel como o Marriott é um grande navio. É muito difícil você mudar processos, né, de uma grande empresa. E ele diz que, olha, o nosso maior hotel das Américas, que é o Marriott Nova York, atingiu os seus melhores índices dentro de um ano. E não apenas, né, ele atingiu os maiores índices de satisfação de clientes dos 30 anos de existência do hotel, mas junto, né, com esses índices de satisfação do cliente, ele registrou também os resultados mais altos desses 30 anos e a receita e o lucro também dos últimos 30 anos. Ou seja, ele estabeleceu uma meta que era melhorar o grau de satisfação do cliente. Quando ele conseguiu, dentro de um ano, melhorar esse índice, todos os outros índices vieram junto. É isso que aconteceu com a gente. Né? Nós estabelecemos um crescimento de alunos. E junto com essa meta de crescimento de alunos, nós experimentamos crescimento em todas as outras áreas. Né? Nós melhoramos resultado de inadimplência, nós reduzimos bolsa, nós reduzimos desconto, nós melhoramos resultados do PAEB, nós melhoramos rendimento escolar. O nosso desempenho no Enem Interativo é de 12 primeiros lugares possíveis, o último Enem Interativo, a União Norte Brasileira conquistou 6 possibilidades de primeiros lugares e 2 segundos lugares, quer dizer, são índices inesperados para uma região distante como a nossa. Né? Se nós olharmos para os resultados do SAEB, por exemplo, que é o PAEB, né, da educação pública, os 3 piores estados do Brasil são os estados da União Norte Brasileira, que são os estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. Então, a gente começa a viver dentro do território da nossa União um oásis
né, em um deserto de péssimo desempenho acadêmico. Isso foi, né, graças à bênção de Deus e também à implantação das 4 disciplinas da execução. Então, aqui, numa visão bem geral, nós temos a descrição de cada uma, ou pelo menos, né, o título de cada uma das disciplinas. A primeira se chama Foque no Crucialmente Importante, a segunda se chama Atue nas Medidas de Direção, a terceira se chama Mantenha um Placar Envolvente e a quarta se chama Crie uma Cadeia de Responsabilidade. Então, nós vamos para a primeira disciplina, que é Foco no Crucialmente Importante, tá? E eu vou chamar essa disciplina de a disciplina do foco, tá? Então, foco no quê? No crucialmente importante. Eu não sei se você é normal como eu, mas se eu não tiver muito foco nas atividades que eu for desenvolver, fatalmente, né, as demandas não programadas do dia a dia vão ocupar praticamente 100% do meu tempo. Você pode colocar uns itens de agenda, você vai para o escritório, você vai para a escola, você chega lá, é o aluno que se machucou, é o pai que apareceu sem hora marcada, né? São N situações que acontecem quando termina o dia, você olha para a agenda, aqueles itens, né, que você deveria mesmo, né, ter dado atenção para eles, você não conseguiu dar atenção para isso. Por quê? Você ficou lá, né, com o popular, a popular expressão, né, apagando o fogo, né, fazendo papel de bombeiro, e você não consegue realizar aquilo que realmente faria diferença, né, na gestão do seu dia. Então, esse movimento, né, de você ser engolido, né, pelas urgências, eu vou chamar hoje de redemoinho, que são as demandas do nosso trabalho diário, né? É a fila dos alunos, é a recepção dos alunos, é a atenção para o recreio, é aquele alô na sala dos professores, enfim, é visto em planejamentos semanais, no caso dos coordenadores, enfim, nós temos diversas ações que são inerentes ao nosso dia a dia, né? Mas existem algumas coisas que realmente movem o placar, né? Vamos imaginar que um jogo de futebol, né? Neymar ainda é, né, o melhor jogador brasileiro, mas a gente viu essa semana uma situação que aconteceu com ele lá na França. Ele acabou sendo expulso nos últimos minutos de jogo, e aí veio uma enchente de manchetes, né, falando sobre a postura, né, ridícula de Neymar em campo, se preocupando com tantas outras coisas, menos de marcar gol. Então imagine um time, né, um time de futebol como o Paris Saint-Germain, que joga bonito, é verdade, tem grandes craques, né? Mbappé, tem Neymar, tem um excelente goleiro, um time que joga muito bonito, mas que não ganhou Champions League ainda, né? Ou seja, é um time que joga bonito, mas não faz gol. Agora, o que é crucialmente importante no futebol? É jogar bonito ou é marcar gol? É marcar gol, né? Às vezes a gente está tão preocupado em jogar bonito, né, sorrir para o pai no portão da escola, né, corrigir semanário, dar oi para os professores na sala dos professores, e a gente esquece de marcar o gol, né? Todos os lances são bonitos, né? Você dá um chapéu, né? Você fazer um bom drible, tudo isso é bacana, compõe a obra de arte. Mas se não tiver gol, não vai resolver o problema. Então, a teoria das 4 disciplinas da execução, e nessa primeira disciplina, que é chamada disciplina do foco, a proposta é: separe 20% do seu tempo de forma inegociável para realizar as atividades que realmente movem o placar, para marcar gol na sua escola. Mas só isso, professor Emilson? Só isso. Não, eu pensei que era 50%. Não. Você pode continuar dedicando 80% do seu tempo para essas outras coisas tantas que você vem fazendo. Não há nenhum problema. Ok? Elas são relevantes. Você não pode deixar de recepcionar os alunos no portão. Você não pode deixar de dar um passeio pelo recreio. Você não pode deixar de dar um alô na sala de aula pelo menos uma vez por semana. Você não pode deixar de olhar o teu semanário. Você não pode deixar de dar um alô para os professores, na sala dos professores, esse monte de outras coisas que você faz. Agora, você não pode usar 100% do seu tempo para isso. Se você separar 20% do seu tempo para o crucialmente importante, para aquilo que é lance de gol, a sua vida como gestor vai ser completamente modificada. Não importa qual é a função que você ocupe. Se você é diretor, se você é tesoureiro, secretário, coordenador, orientador, não importa.
Isso serve para todas as áreas. E isso serve também, inclusive, para a gestão da nossa própria vida. E você vai ver ao longo do nosso bate-papo que nós podemos perfeitamente focar no crucialmente importante, inclusive nas nossas finanças, enfim, em todos os aspectos da nossa existência. Então, a única razão de você jogar um jogo, imaginando, né, uma Copa do Mundo, que vai acontecer, se Deus quiser, em 2022, no Catar, é ganhar a Copa. O Brasil nunca entra numa Copa do Mundo esperando ficar entre os 4 primeiros. O brasileiro espera, né, que a sua seleção seja campeã, muito embora já vá fazer, né, 20 anos na próxima Copa do Mundo que o Brasil não levanta o caneco. A última vez foi em 2002, na Copa do Japão e da Coreia, em que o Ronaldo, né, fez chover lá no Japão, mesmo vindo de uma contusão muito grave. Então, o único propósito das metas crucialmente importantes, que nós vamos chamar de MCIs, nos níveis mais baixos das organizações, que nós vamos chamar de jogos, é ajudar a alcançar as metas crucialmente importantes dos níveis superiores. Como assim? Não entendi nada. Vamos lá. Digamos que a seleção brasileira queira ganhar a Copa. Ela não vai ganhar a Copa do Mundo se ela não ganhar os jogos da primeira fase e marcar pontos suficientes para ir para as oitavas de final. Não é isso? É impossível para a seleção brasileira ir à grande final e ser campeã sem ganhar o jogo das quartas, sem ganhar a semifinal. E aí ele vai para a final e vence. Ou seja, uma sequência de jogos é que faz a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo. Na escola é exatamente a mesma coisa. Então, quais são jogos que cada setor da escola pode jogar que vão contribuir para que a escola ganhe a Copa do Mundo? E qual é a Copa do Mundo de uma escola? Alguém pode me ajudar aí? Eu vou descompartilhar minha tela aqui e vou deixar vocês falarem um pouquinho aqui. Qual será que deve ser a Copa do Mundo de uma escola? Qual será a meta crucialmente importante de uma escola? Ou seja, se eu não conseguir isso, todas as minhas outras conquistas deixam de ter aquela importância, né? Porque realmente aquilo que era a cereja do bolo, eu não consegui. Quem é que me ajuda aí a declarar com segurança aí qual é a nossa meta crucialmente importante? Matrícula saudável. É isso aí, Walter, já matou de primeira, né? Ah, mas não devia ser a espiritualidade? Gente, se você não tem aluno, como é que você vai desenvolver espiritualidade? Ah, mas não é qualidade acadêmica? Sim, mas se você não tem aluno, você vai ter qualidade acadêmica com quem? Né? Então, o nosso negócio é ter aluno. As outras coisas, né, precisam ser muito bem desenvolvidas para que eu tenha alunos. Então, vamos lá, né? Então, o diretor, ele vai jogar um jogo para ganhar a Copa do Mundo, que é, de repente, captar alunos novos. Né? A coordenadora pedagógica vai jogar um outro jogo, de repente aumentar a nota do PAEB de português e matemática. A orientadora educacional vai jogar um outro jogo, que é aumentar o rendimento escolar, digamos, né, que você faça uma média das notas de todos os seus alunos e transforme a meta de todos os alunos em uma nota só, uma única nota da escola, uma média. A escola lá, a escola de São Gonçalo, né? É o CS São Gonçalo, né? SC. Então, a média de São Gonçalo foi 89 em 2020. Então, agora, a meta da orientação educacional é que os alunos tenham uma média 91. Subir 2 décimos. Não é tão fácil subir 2 décimos. O pessoal lá da tesouraria, né? Qual é o jogo que a tesouraria poderia jogar para ajudar a escola a bater a meta de matrículas? É reduzir a inadimplência, naturalmente. Né? E o pastor da escola? É visitar? Porque visitar fideliza. Então, se cada setor da escola jogar um jogo em prol da Copa do Mundo, certamente vai ser muito mais fácil, né, você chegar no resultado final. Aí você, de repente, né, aí você vai lá na tesouraria, a tesouraria perde o jogo da inadimplência. Inadimplência de 18%. Aí o pessoal lá do pedagógico diminuiu a nota do PAEB. Não dá para fazer merchan em cima do aumento da nota. O pastor da escola não conseguiu bater a sua meta de visitação. Perdendo os jogos, né, nas instâncias inferiores, a Copa do Mundo dificilmente vai ser ganha. Porque a Copa do Mundo é a somatória de vitórias nos jogos. Percebe? Então, cada um dos setores da escola é fundamental para apontar a sua meta para a grande Copa do Mundo. Ou seja, uma micrometa do meu setor aponta para a grande meta, que é vencer a Copa, que é aumentar a quantidade de alunos. Ah, mas agora, então eu posso ter qualquer meta para o meu setor?
Ah, então a minha meta agora da orientação educacional é entregar uma lembrancinha de EVA toda sexta-feira. Gente, é legal entregar lembrancinha toda sexta-feira. Bom, acho que não é mais, né? Graças a Deus. Porque quando eu era professor, Jonas, não sei se na sua época era assim, mas eu, homem, professor de séries iniciais, de quarta para quinta-feira, olha, de madrugada, o negócio era tesourinha para fazer lembrancinha para entregar sexta-feira para os alunos, né? Não sei quem é que teve essa ideia inteligente, né? Mas ainda bem que essa pessoa acho que não existe mais, deve ter morrido, que Deus o tenha, né? E olha, os calos nos dedos existem até hoje. Gente, é legal entregar lembrancinha. Agora, cortar a lembrancinha e entregar para o aluno sexta-feira, marca gol para aumentar a quantidade de alunos? Não. Ou seja, o jogo que eu vou ter que jogar, ele tem que necessariamente apontar para eu, né, ajudar a minha escola a ganhar a Copa do Mundo. Então, rendimento escolar, provavelmente, né, para orientação educacional, seria muito melhor do que cortar lembranças de EVA, por exemplo. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui está, gente, o projeto do presidente John Kennedy para o homem ir para a Lua. Quando Kennedy tomou posse como presidente americano, ele disse: neste mandato, o homem vai chegar na Lua. Então, qual era a meta crucialmente importante da NASA na gestão John Kennedy? A Copa do Mundo era o homem ir para a Lua. E quais foram os jogos, então, que a NASA precisou jogar para que o homem chegasse na Lua? O primeiro jogo se chamava navegação. Ou seja, se essa nave, né, não navegasse pelo espaço, infelizmente não daria para fincar a bandeirinha americana na Lua. O segundo jogo era propulsão. Ou seja, tinha que ter, né, um motor com potência suficiente, com todos os cálculos milimetricamente feitos para o negócio não explodir lá em cima, e já explodiu, né, mais de uma vez. Lembre-se do Challenger, né, lembre-se do Discovery, naves que acabaram explodindo no momento do lançamento. Então, a propulsão foi a segunda MCI, foi o segundo jogo que a NASA jogou. E o terceiro jogo que a NASA jogou foi o suporte à vida. Então, os astronautas precisariam necessariamente sobreviver, né, à expedição e voltar em segurança para que a missão fosse declarada completa. Agora, imagine você, se a NASA vencesse 2 jogos e perdesse um, não chegaria na Lua. Ou seja, foi necessário que a NASA vencesse os 3 jogos para que a NASA vencesse a Copa do Mundo. É por isso que, né, cada setor, jogando o seu jogo na escola, precisa ganhar. Porque senão o risco, né, de a escola inteira, né, ficar no prejuízo é muito grande. Agora, como é que a gente então cria uma meta crucialmente importante? Ela tem uma métrica, tá? Uma métrica padrão. Porque senão você acaba não conseguindo enxergar de maneira completa o seu conteúdo. Então, como é que funciona, né? Como é que se estrutura uma meta crucialmente importante? Ela começa com um verbo, depois ela tem uma medida, depois ele tem um X e um Y, e um prazo. Exemplo, crescer matrículas de 300 para 600 até 28 de 2 de 2019. Percebeu? Então, eu sei que o que eu quero é crescer. Quero crescer em quê? Qual é a unidade de medida? Matrículas. X é o que eu tinha no ano passado. E Y é o que eu espero ter no próximo ano. Então, X passado, Y futuro. E um prazo determinado. Porque se eu não tiver prazo, eu posso alcançar esses 600 anos daqui 10 anos, e eu vou dizer, não, eu alcancei a meta. Mas eu estabeleci um prazo, né? Para eu conseguir alcançar esse resultado. E essa métrica, gente, serve para qualquer coisa. Tá? Visitar alunos de 100 para 200 até 15 de dezembro de 2021. Aumentar a adimplência de 88 para 93, até 15 de 12 de 2021. Aumentar o rendimento escolar de 89 para 91, até 15 de 12 de 2021. Vamos pegar uma meta do PAEB, né? Aumentar resultado PAEB língua portuguesa de 238 para 257 até 31 de 10 de 2021, porque a gente faz o PAEB no mês de outubro. Percebe? Qualquer meta pode ser enquadrada nesse modelo. Dá para ter uma meta dessa para a vida? Sim. Reduzir peso
de 74,5 quilos para 69 quilos até abril de 2021. Essa foi a minha meta crucialmente importante estabelecida no mês de janeiro. Eu estava com 74,5 kg e hoje estou com 69. Meta crucialmente importante. Para qualquer coisa, um verbo, uma medida, um X que mostra o passado, um Y que aponta o futuro e um prazo. Ok? Uma meta crucialmente importante necessariamente se desenha nesse formato. Ok? Fechamos então, pessoal, a nossa primeira disciplina da execução, que é a disciplina no foco. Foco em quê? No crucialmente importante. Ou seja, aquilo que se eu deixar de fazer, todas as outras coisas perderão o seu sentido. É legal entregar a lembrancinha do EVA? É legal. É legal encontrar os professores, dar um abraço no lançado dos professores? É legal. Só que se eu não crescer no PAEB, só que se eu não visitar o aluno, se eu não reduzir na inadimplência, né? Se eu não captar alunos novos, de nada terá valido a pena. Então, o crucialmente importante é aquilo que não dá para ficar sem. Né? A casa cai se eu não conseguir realizar aquela atividade. Fechamos, então, a nossa primeira disciplina. São 9h08, então, às 9h14, 9h15, a gente volta para a segunda disciplina. Até daqui a pouquinho. Vamos lá, então, para a nossa segunda disciplina, que nós vamos chamar aqui de a disciplina das alavancas. Ô, Jonas, para que serve uma alavanca? Conta para mim. Para ajudar ajudar na força, não é? Não é alavanca, não é o quê? Como é que é? É que eu estou tentando exemplificar aqui, mas está difícil. Você entendeu, alavanca? Não é aqui? Não é karatê, viu? Professor Jonatas, não é karatê, não, viu? É alavanca, só alavanca. Não é isso? O cara fica assistindo lá o novo Karate Kid no Netflix, aí ao invés de estudar, tá vendo? Aí fica aí, ó. Cobra Kai, Cobra Kai. Tal do Cobra Kai, ia falar agora. Ele acha que é o Johnny. Dá nisso. Muito bem. Seria o que impulsiona, né? O que impulsiona, exatamente. Então, gente... Reduzir a força. Olha só que legal, ajuda a reduzir a força, é isso mesmo. Você tem uma pedra pesadíssima para levantar, você usa uma alavanca. O exemplo é quando você troca pneu de carro, você pega uma alavanca e coloca ali na ferramenta, na ponta da chave, você faz um esforço mínimo para isso acontecer. Exatamente, exatamente. Então, gente, a segunda disciplina é a disciplina das alavancas, né, que na teoria se chama Atue sobre medidas de direção. Que bicho é esse que será, né? O que será que são medidas de direção? Então, veja só. Uma meta, gente, é uma coisa estática, não é uma coisa dinâmica, tá? Digamos que a minha meta como pastor escolar seja visitar alunos de 50 para 150 até 15/12/2021. A meta é estática, né? Eu determinei a meta, penduro na parede, e o que é possível fazer, né? O que é possível fazer por essa meta se eu não atuar, né? Se eu não tomar providências, né, frequentes para que ela seja alcançada? Se eu não tomar providências frequentes para que ela seja alcançada, o que vai acontecer? A meta vai ficar lá pendurada na parede. E não vai acontecer nada. Por isso é que a segunda disciplina é uma disciplina das alavancas. Ou seja, a meta está lá na frente. Visitar 200 alunos, né, ou 150 alunos, é uma pedra pesada. Se eu olhar, né, se eu olhar lá para a carteira de clientes, eu tenho 200 alunos para visitar, gente, eu vou ficar louco aqui, como é que eu vou fazer para visitar 200? Mas se eu, né, fracionar isso ao longo de 40 semanas, o valor da... Aí, obrigado, Caiano. Então, veja, gente, quando eu fraciono, né, as minhas atividades para alcançar a minha meta de maneira semanal, então é mais fácil eu conseguir administrar, né, parcelas menores,
do que eu ficar preocupado, né, com um número grandão. Então, o impacto emocional de parcelas menores, o impacto é menor. Por que a gente compra parcelado, né? Você compra uma TV, paga 5 mil na TV. Se fosse pagar à vista, eu falei, meu Deus, paguei 5 mil, né? Mas como você pagou em 30 vezes, a parcela é pequenininha, você nem sente. Então, as medidas de direção, na verdade, são as pequenas ações, são as pequenas providências que você toma diariamente para poder alcançar a meta a que você se dispôs a alcançar. Então, vou usar aqui um exemplo, né? Digamos que eu sou o diretor da escola e eu preciso captar novos alunos de 150 para 300 até 28/2/2022. Tá bom assim para você, Jonatas? É uma boa captação de alunos, né? O dobro de alunos para captar. Vamos colocar de 150 para 300. Então, ok, eu tenho uma meta, coloquei lá na parede, eu quero captar 300 alunos novos. Tá, ok. A meta está lá, ela é estática. O que existe de dinâmico que vai me ajudar a captar esses 300 alunos? Eu tenho que ir atrás desses alunos novos. Agora, será que são os alunos novos mesmo que eu tenho que captar? Ou tem uma outra medida de direção, né? Uma outra providência sistemática que eu tenho que tomar para poder chegar nesse número? Sim, porque essa captação também é estática. Se eu não fizer alguma coisa para alcançar esse número, também não vai mexer no placar. Tá bom, então, vai fazer o quê, então? Então, aqui está um exemplo. Então, se eu sei que a cada parceria eu faço 2 matrículas, então eu não vou focar em matrículas, vou focar em quê? Em visitas. Então, se eu sei que eu tenho que captar 300 alunos, e se a cada parceria que eu fiz no ano passado eu consegui matricular 2 alunos, então, imagina-se que se eu conseguir fechar 150 parcerias, a grande probabilidade de eu conseguir 300 novos alunos. Isso é uma medida de direção. Percebe? São as providências que eu tomo no dia a dia que vão me fazer chegar no resultado que eu preciso. Vamos imaginar aqui, né? A meta crucialmente importante da coordenação pedagógica. Eu quero aumentar de 250 para 270 a nota PAEB de língua portuguesa do 5º ano até 31/10/2021. Que medidas de direção, né? Agora eu vou abrir aí, eu vou descompartilhar a tela e vou pedir ajuda para os nossos coordenadores presentes. Que medidas de direção eu poderia utilizar, né, de fragmentos semanais, coisinhas que eu posso fazer semanalmente, que podem me ajudar a alcançar uma melhor nota no PAEB? Me ajudem aí. Coisas que eu posso fazer toda semana, tá? Porque medida de direção sempre tem uma frequência semanal. Me ajudem. Professor, uma simples tarefa que pode ser feita semanalmente é a conferência das atividades. O simples fato de conferir, corrigir, ver se o menino fez, isso já soma um resultado potencial muito grande lá no PAEB. Então, eu poderia criar a seguinte medida de direção. Vistar 5 cadernos de alunos semanalmente. Se são 40 semanas, são 200 cadernos até o final do ano. Percebe? Me ajudem aí com mais uma medida de direção, que me ajude a melhorar o resultado do PAEB. Uma coisa que o coordenador pedagógico não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Aí uma atividade direcionada, com questões que tenham a característica das questões cobradas no PAEB semanalmente, por exemplo. Então, ali em matemática, 5 questões dentro da disciplina, mas que tenham a característica da prova do PAEB, toda semana. O professor poderia aplicar e resolver em sala de aula, em alguma aula específica, ou inclusive em uma aula de reforço, um preparatório semanal do PAEB. Ok. Poderia anexar uma lista de exercício também, em cima das questões do PAEB. Semanal. Então, X planejamento alinhado à matriz da PAEB. Não entendi, Maria do Carmo. O planejamento alinhado à matriz da PAEB em língua portuguesa e em matemática. Conferir semanalmente o planejamento docente,
né, para ter a percepção se ele está alinhado com os descritores, né, exigidos no PAEB, especialmente aqueles em que os alunos tiveram mais dificuldades no ano anterior. E, Tem pastor, muita gente que ninguém falou, que eu acho que é a principal. pastor, agora acompanhar as aulas. Acompanhar, o coordenador acompanhar as aulas para ver a qualidade de que está sendo apresentado o conteúdo. Isso aí. Então, se a coordenadora, né, tem o privilégio de ser coordenadora apenas de um nível, ela pode colocar acompanhar 2 aulas de matemática semanalmente. Agora, precisa ser só do 5º ano? Não. Eu posso visitar do 4º, do 3º, do 2º, do 1º, porque esse aluno e esse professor precisam ser acompanhados durante todo o percurso até a prova PAEB, né? Porque a prova PAEB não é para alunos do 5º ano, né? São para alunos que estão no 5º ano, mas eles estão sendo avaliados por todos os 5 primeiros anos que passaram pelo processo, né, das séries iniciais do ensino fundamental. Então, gente, as medidas de direção são medidas, né? São providências que eu tomo com frequência semanal que me ajudam a alcançar este resultado. Tem tesoureiro aí também, né? Me ajudem aí, tesoureiros. Qual seria a medida de direção para poder reduzir a inadimplência? Aí é fácil, né? Cadê os tesoureiros? Tem um tesoureiro aí, pastor, que a inadimplência dele aí é 1 ponto alguma coisa, viu? Acho que ele sabe. Fabiano está falando ali. Acho que o ponto de partida, né, é a cobrança, uma cobrança eficaz, né? Exatamente. Então, gente, o tesoureiro só tem uma medida de direção: realizar X cobranças semanais. Também, se puder acrescentar também a prevenção, né? Que são os lembretes ali no tempo certo, sempre. Olha aí, que interessante. Aí que você acabou de me dar uma ideia. Olha aí, uma segunda medida de direção interessante para os tesoureiros, né? Antecipar, né, o lembrete sobre o vencimento da mensalidade. Esse eu não tinha colocado na minha cartela aqui ainda. Vou colocar essa, gostei. Já valeu a pena essa manhã aqui, ó. Já aprendi uma coisa legal. Percebe, gente? Medida de direção são as providências que nós tomamos com frequência semanal com vistas a ganhar o meu jogo. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos seguir um pouquinho mais nessa teoria das medidas de direção. Vamos lá. Então, veja só. Nós já melhoramos agora, né, a visão do nosso fluxograma das 4 disciplinas. Eu já sei que eu tenho uma Copa do Mundo. Eu sei que cada setor da escola joga um jogo que vai ajudar a ganhar a Copa. E para cada jogo eu tenho que ter 1 ou 2 medidas de direção que vão me ajudar, né, semanalmente a movimentar o placar do jogo do meu setor. Okay? 1 ou 2 medidas de direção. 1 ou 2. Okay? Ah, eu posso colocar 3? Normalmente a gente perde o foco com mais de 2. Tá? Então, lá, tesouraria, cobrança e prevenção. Só que tem que colocar quantidade semanal. Tá? O pedagógico, assistir X aulas por semana. Né? Vistoriar X cadernos por semana. Não, nesse bimestre eu não quero ver caderno. Esse bimestre eu quero entrevistar alunos para perguntar para eles quais são as suas principais dificuldades. Okay? Essas medidas de direção são dinâmicas, elas podem ser alteradas de tempos em tempos. Você quer falar, Jonas? Eu queria perguntar, essa medida de direção, ao longo do decorrer até alcançar a meta para ganhar a Copa do Mundo, pode ser mudada ou não? Quando eu já determino essa medida de direção, eu tenho que focar nela até concluir essa meta. Assim, eu, Enilson, eu não mudo ao longo do ano, tá? Até porque nós temos um software que faz o acompanhamento dessas metas, eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu não mudo por uma questão de logística, tá? Mas se eu tivesse, né, na escola o pessoal com toda a autonomia para ir alterando essas medidas de direção de tempos em tempos, poderia. Mas há uma dificuldade muito grande nisso. Então, eu prefiro não mudar dentro do percurso de um ano, por questões de logística, tá? E os jogos também têm duração anual, tá? Não necessariamente em qualquer outro segmento poderia ter. Eu tenho um jogo que tem duração de 8 semanas. Tá? Mas como é educação, e educação, né, é um ano letivo,
Então, normalmente, a gente cria jogos que tenham 1 ano de duração, ou perto disso, né? PAEB, por exemplo, termina em outubro, né? Não tem para que eu continuar, né? Preparando o aluno para o PAEB depois do PAEB, né? Então, mas normalmente é com essa extensão, com a visão anual que eu tenho utilizado por aqui. Muito bem, gente. Fechamos a nossa segunda disciplina, que é atue sobre medidas de direção. Tá bom? Eu não vou dar um intervalo do 2 para o 3, porque depois do 4 tem mais um item, e aí a gente vai trabalhar com 4 no intervalo, tá? Como a segunda disciplina é curtinha, eu vou avançar um pouquinho mais. Então, a terceira disciplina é a disciplina do engajamento. Veja que nós estamos criando uma teia de gestão, né? Primeiro eu tenho uma grande meta, tenho pequenas metas, né? Medidas de direção que me ajudam a alcançar essas metas, ou seja, providências semanais, né? Que me ajudam a alavancar essa meta, por isso que é a disciplina das alavancas. E agora a terceira disciplina se chama a disciplina do engajamento, ou seja, até agora eu tenho um fluxograma funcional, mas agora vai entrar aqueles que vão fazer isso funcionar. Agora entra o elemento humano. Vamos lá, então. Veja só. A terceira disciplina, então, que é a disciplina do engajamento, eu vou chamá-la de mantenha um placar envolvente. Vamos lá, então, tentar entender isso. Aqui nós temos, gente, 2 sistemas de placar. Um muito elementar, que é o pessoal do time de várzea, que vai fazendo risquinho no chão, né, para ver quanto é que está o jogo. Então, quando a gente olha aí, né, Maria do Carmo, Daiane, Walter, tá na cara, né, que o jogo tá 5-4. Tem lá o placarzinho com os risquinhos, né, e quem é que nunca jogou, né, futebol na rua e fez esse risco no chão, né? Tá aí. Agora, do lado direito, tem um outro tipo de placar, um placar mais bem elaborado, que é o scout de um jogo, né, aquela análise do jogo que normalmente os comentaristas colocam no show do intervalo, de um jogo aí Palmeiras e Cruzeiro, ok? Agora, pergunto eu, gente, qual dos 2 placares é mais efetivo? Me ajuda. É o mais efetivo? Da esquerda ou da direita? Me ajudem aí. Quem me ajuda? Qual dos 2 placares é mais efetivo? Um por vez. O mais simples. Exatamente. O placar da direita, gente, tem um monte de informações, só não tem uma. Quanto está o jogo? Percebe? Placar só tem uma utilidade. Mostrar para você se você está ganhando ou se você está perdendo. Então, o placar que levará aos níveis mais altos de engajamento de sua equipe será aquele projetado unicamente e geralmente pelos próprios jogadores. Então, no caso do placar da esquerda, quem está fazendo o placar? Os próprios jogadores que estão riscando no chão, né? E, gente, ter um placar nos ajuda a entender que o jogo é sério. Eu estou fazendo matrículas, mas eu não sei quantos alunos novos eu estou fazendo por dia. Não sei nem quantos faltam para terminar a campanha de matrículas. Quem é que jogou ping-pong e fez aquecimento? Alguém joga sério no aquecimento do ping-pong? E joga errado, corta errado, arrisca tudo, né? Faz um saque mirabolante, agora igual daquele chinês, né? Agora, quando alguém diz, vamos começar a marcar ponto, o que acontece? A partir do momento que você começa a marcar os pontos, o jogo fica sério. Isso serve para ping-pong, para basquete, para pelada, né? O futebol. Então, quando nós não temos um placar, nós não temos envolvimento, engajamento das pessoas. Porque elas não sabem se estão ganhando ou perdendo. Aliás, elas nem sabem que estão jogando. Quando nós temos um placar, e um placar envolvente, ou seja, o mais simples possível, que em poucos segundos me mostre se eu estou ganhando ou perdendo, aí sim eu posso garantir que o seu pessoal vai entrar em campo. Ok? Por isso os placares são importantes. Tá? Placares do quê? Das medidas de direção e do andamento das nossas
metas. Ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, está um placar padrão, né, para quem trabalha com 4 disciplinas. Tá? Aqui nós temos uma meta crucialmente importante, que é inscrever 428 expositores para a convenção externa até 30 de outubro. Tá? Na verdade, provavelmente, esse é o primeiro ano que está sendo feita essa exposição, porque você percebe que aqui tem o Y, né? O número futuro, mas não tem o X, que é o número inicial. Tá? Então, provavelmente, essa empresa está realizando essa exposição pela primeira vez. Então, não tem o número X, não tem o número histórico. E aí, ele determinou que ele vai ter 10 semanas para inscrever 428 expositores. Então, vejam, neste exato momento, eu estou na 5ª semana, percebe? Então, o gráfico com as linhas contínuas mostram as minhas conquistas a cada semana. Então, eu tinha aqui em torno de 75 na primeira semana, depois fui a 100, algo em torno de 110 ou 115, 125 e aqui aí 140, né, aproximadamente pela posição do gráfico. Agora, a linha pontilhada mostra a cadência semanal que eu preciso ter para que na 10ª semana eu tenha 428. Ou seja, se eu preciso inscrever 428, a cada semana eu preciso inscrever 42,8, 43, né? Se eu não fizer 43 inscrições por semana, eu não vou chegar a 428. Tá? Então, veja só, nesse placar aqui, o que eu tenho? Eu tenho que eu estou com 140 inscrições. Mas na 5ª semana eu deveria estar com, pelo gráfico, né? Eu deveria estar com 250. Ou seja, olhando para esse gráfico, eu estou ganhando ou estou perdendo? Estou perdendo. Ok? Então, em pouquíssimos segundos, eu consigo descobrir, olhando para o gráfico, se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Então, quais são os medidores cruciais dos placares? Onde quero chegar? 428. Onde eu deveria estar? 250. E onde é que eu estou? 140. Se eu não tomar providências sérias nas próximas semanas, fazendo bem mais do que 43 inscrições semanais, fatalmente eu não chegarei no número que eu preciso. Então, vai ter que haver, né, um desdobrar de novas providências para que estes números sejam alcançados. Ok? Então, a medida de direção aqui, naturalmente, é inscrever, né, 43 expositores a cada semana ao longo de 10 semanas. Ok? E o placar vai me ajudando a perceber, né, se as coisas estão andando bem ou se as coisas estão andando mal. Imagina, né, você fazer um gráfico desse aqui, estabelecendo quantas matrículas você quer fazer por semana ao longo de todas as semanas da campanha, e aí você vai movendo o seu placar para você descobrir, né, se aquilo que você precisa alcançar está dentro do esperado ou se você vai precisar ralar muito mais para poder chegar lá. Ok? Aí está, então, um modelo típico de placar. Tá bom? Vamos dar um intervalinho, então, agora, mais 5 minutos, e a gente vai para a nossa 4ª disciplina, são 9h37. Então, 9h45, a gente volta para a penúltima etapa desse nosso momento mais informativo, tá? Depois a gente vai para a parte mais prática, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode, por meio de um software simples, fazer a gestão de todos os processos de cada setor, de cada escola, para que a gente tenha um acompanhamento bem visual cada semana. Até daqui a pouco. Nós vimos que nós precisamos ter uma meta Copa do Mundo. Cada setor da escola, né, cada área da escola precisa jogar um jogo que impulsione, né, que ajude a ganhar essa Copa do Mundo. Cada jogo tem que ter 1 ou 2 medidas de direção, que são as alavancas que vão ajudar a impulsionar essa meta menor, que é de cada setor. Vimos também, né, que nós precisamos ter engajamento das pessoas no processo, ou seja, as pessoas precisam ter um placar visível, envolvente, simples, visual, de fácil interpretação, para que possam estar envolvidas. Agora, a pergunta que não quer calar, e agora é a pergunta de $1 milhão. O que está faltando? Qual será então, a última disciplina que vai nos ajudar agora a fechar o ciclo e amarrar a boca do saco? O que está faltando? Eu já tenho meta,
eu já tenho meta menor, eu já tenho medidas de direção, eu já tenho uma equipe engajada, trabalhando, né, em busca do alcance dessa meta. O que é que está faltando para que o ciclo se feche, se encerre com sucesso? Quero ouvir um pouquinho vocês. O que está faltando na sua concepção para que esse processo ele se complete de maneira eficiente? Está faltando uma coisa. Executar o plano. Sim, mas os engajados estão fazendo. Os engajados metrificar. Como é que é? Metrificar o resultado. É o prazo. O placar está metrificando. É o prazo. Os placares mostram esses prazos também, né? À medida que as semanas vão passando, aquele gráfico vai mostrando se eu estou ganhando ou perdendo, dependendo do período que vai avançando. Tem mais uma coisa ainda. Disciplina. Bom, tudo isso demanda disciplina, né? Tem que ter disciplina para escrever a meta, tem que ter disciplina, né? Para manter as medidas de direção funcionando semanalmente, tem que ter disciplina para ter esse placar atualizado o tempo todo. Falta mais uma coisa ainda, Walter. Deu nó agora? Então, vejam só, gente, uma escola é extremamente dinâmica, né? E, obviamente, né, que quando a gente chega, vai cada um para o seu canto, né? E se não acontece nenhuma situação atípica, né? Está cada um no seu quadrado, né? O diretor correndo atrás das suas coisas, o secretário correndo atrás das suas coisas, o coordenador pedagógico, o orientador educacional correndo atrás das suas coisas, né? O tesoureiro correndo atrás das suas coisas, o pastor escolar, né? Resolvendo as suas coisas. Cada um está jogando o seu jogo individualmente. Mas não é a somatória dos jogos vencidos que me ajudam a ganhar a Copa? Então, a quarta disciplina não pode ser outra, senão um momento em que as pessoas se reúnem para prestar contas sobre o que estão fazendo. Porque se eu estou jogando e estou perdendo, e a Daiane está jogando e está ganhando, pode ser que a escola inteira perca porque eu estou perdendo. E se eu não prestar contas do que eu estou fazendo, pode ser que ninguém saiba que eu estou perdendo. E ninguém vai me ajudar nessa perda que eu estou tendo. Então, aí é que entra a última das disciplinas, que é aquela que vai gerar, né, uma cadeia de responsabilidade, em que cada jogador, né, de cada setor vai prestar conta para os seus colegas sobre o que tem feito, né, sobre a contribuição que tem dado para que o seu jogo seja vencido, para que na somatória de todos os jogos a Copa do Mundo seja vencida. Se eu tenho medidas de direção semanais, pergunto eu, qual deveria então ser a frequência dessas reuniões dos jogadores em que um presta contas para o outro sobre o que está fazendo? Obviamente que a frequência também vai ser semanal, ok? Então vamos lá entender como é que funciona essa quarta disciplina, que é a disciplina da criação, né, de uma cadência de responsabilidade, ou seja, em que cada um presta contas daquilo que ficou responsável para fazer. Então, algumas regras para serem seguidas, né, naquilo que nós vamos chamar de reunião de metas crucialmente importantes, ou então, simplesmente, reunião de MCI. Ela deve acontecer uma vez por semana, mesmo quando o líder não possa estar e tenha que delegar. Digamos que a escola determinou que toda quinta-feira, 8 horas da manhã, é reunião de MCI. Esse é o melhor dia e horário para mim, para a escola. Por quê? Eu faço uma reunião na quinta-feira, sexta-feira, né? Eu tenho um tempinho para organizar alguma coisa, né? Para que a segunda-feira já comece pegando fogo. Se eu faço a reunião de MCI na sexta, eu não tenho tempo de fazer nenhum tipo de ajuste para a segunda-feira. Se eu faço a reunião de MCI segunda, na hora da partida eu estou planejando, né? Então, quinta-feira é um bom dia. E de manhã, melhor ainda, porque o cérebro funciona muito melhor de manhã. Então, digamos que, né, o Jonatas chamou lá uma reunião de diretores na associação, e vai ser quinta-feira. Né? Não teve outro dia para marcar. Lógico que se ele sabe, né, que nas escolas a reunião de MCI é sempre quinta, ele vai fazer um esforço para não marcar reuniões na quinta-feira. Mas não teve jeito, teve que ser na quinta. O diretor, que é o líder, né, das equipes, ou o líder da equipe, ele não está presente. A reunião, gente, vai acontecer do mesmo jeito. Ele vai delegar para alguém. Tá?
E essa reunião, então, preferencialmente acontece sempre, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, com uma duração não superior a 30 minutos. Outra regra, o redemoinho não é permitido numa reunião de MCI. Tá? Ah, mas a gente tem que tratar do assunto do programa do Dia das Mães. Gente, Dia das Mães é redemoinho, não é meta crucialmente importante. Percebe? A não ser que alguém tenha colocado, né? Que Dia das Mães, ao longo de todo o ano, vai ser um projeto Dia das Mães, né? E aí vai ter medidas de direção semanais de um projeto de mãe. Provavelmente não vai acontecer isso. Então, gente, nenhum assunto que não tenha a ver diretamente com os jogos que cada um está jogando deve ser assunto da reunião de MCI. Tá? Então, não é permitido tratar de outros temas que não seja MCI. Então, qual é a minha sugestão? Termina a reunião de MCI, gente, encerramos a reunião de MCI. Salva de palmas para todo mundo que participou, legal, bora com foco para a próxima semana. Gente, agora vamos orar e vamos começar a próxima reunião, que é a reunião de redemoinho. A tradicional reunião administrativa. Aí você vai falar do dia de mãe, vai falar sobre o problema do cadeado, vai falar sobre o atraso dos monitores, né? Vai falar sobre a semana de provas. Tudo aquilo que é redemoinho vai ser tratado neste outro momento, a parte da reunião de MCI, tá bom? Porque se nós misturarmos redemoinho com MCI, nós começamos a perceber que a meta crucialmente importante não é tão importante assim. Por isso é importante dissociar. Reunião de MCI é uma coisa, reunião de redemoinho é uma outra coisa. As duas precisam acontecer, tá? Mas a de MCI, ela segue essa regra. Uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário, e não mais do que 30 segundos. Ou seja, reunião de MCI não é para ficar batendo papo. Reunião de MCI serve para dizer, pessoal, eu preciso chegar a 200 visitas. Eu estou na 20ª semana e já visitei 100. Eu estou ganhando o jogo. Semana que vem eu vou visitar mais 10 alunos. E passa para o próximo. Tá? A reunião de MCI é só para prestar contas do que está sendo feito e o que vai ser feito na semana seguinte. Tá bom? Então vamos lá. Então, o que há de especial em se manter uma reunião de MCI? Gente, esse texto que está em preto é um excerto do livro. Tá? E eu trouxe esse excerto do livro não só porque ele defende, né, a periodicidade semanal das reuniões, mas ele, gente, é praticamente uma extensão do relato bíblico da criação. Olha, gente, que preciosidade esse texto aqui. Olha o que o autor diz. A semana se constitui numa perfeita fatia da vida. Gente, olha que Deus sábio. Olha o que esse autor está dizendo. Ele não é um adventista do sétimo dia, nem deve ter lido Gênesis para escrever isso. Mas olha o que ele diz, cientificamente falando, sobre gestão de processos. A semana se constitui uma perfeita fatia da vida. E agora ele explica por quê. É um período curto bastante para manter as pessoas focadas e a relevância das questões, mas suficientemente longo para permitir que processos assumidos nessas reuniões sejam cumpridos de fato. Entende? É curto o suficiente e é longo o suficiente. A semana é a fatia perfeita da vida. Deus realmente é incrível. Tá? E os grandes estudiosos, né, da gestão chegam à conclusão de que o melhor período, né, para nós realizarmos tarefas intervaladas é de uma semana. Que não é nem muito tempo que eu possa esquecer, nem pouco tempo que eu não consiga fazer. Maravilhosa a citação. Para mim, uma das mais lindas de todo o livro, né, nessa percepção, né, que a gente tem do plano de Deus para a vida da gente. Ah, professor, pode fazer reunião de MC a cada 15 dias? Não pode. Tem que ser semanal, porque senão nós perdemos, tá, o pique dessa frequência. B.J. Walker, que é secretária de Serviços Humanos do estado da Geórgia, diz assim, com frequência as pessoas me perguntam qual o aspecto específico das 4 disciplinas, né, fez a maior diferença para a minha equipe. E olha a resposta dela. Minha resposta é sempre a mesma. As reuniões de MCI. As reuniões de MCI. Então, esse, gente, é o grande momento. É a coroação da semana, em que Daiane diz o que fez na semana passada,
Ela vai mostrar no gráfico se ela está ganhando ou perdendo, e se ela está ganhando, nós vamos dar uma salva de palmas para ela, porque isso vai servir de motivação para ela continuar fazendo. Se ela está tendo alguma dificuldade, é o momento do líder da equipe, o diretor da escola, perguntar para ela, mas, ô, professora Daiane, você se compromete em vistoriar 10 cadernos por semana, porque você é orientadora educacional, né, e você quer que o rendimento escolar dos seus alunos melhore, mas você está vendo só 3, em média. Ou seja, está virando uma bola de neve. O que está acontecendo? Na reunião, gente, ele descobre, né, que o coordenador de disciplina está transferindo responsabilidades para ela, que são da disciplina. E por isso ela não está conseguindo fazer isso. Então, o papel do líder nessa hora vai ser remover as pedras do caminho, para que a Daiane volte a conseguir, né, a conseguir focar no crucialmente importante. Digamos que o pastor da escola tem que fazer 10 visitas por semana, e ele se programa para fazer essa visita nas terças da noite. Né? Ele e os professores que ele nomeia para fazer. Aí, de repente, a Rose, né, faz uma reunião com os professores nesse dia. Aí toda a tropa, né, de visitação vai para a escola porque tem reunião. Ou você acha que o professor vai obedecer o capelão e desobedecer o coordenador pedagógico? Jamais, né? Aí o que o pastor da escola vai dizer? Gente, olha, eu estou tendo uma dificuldade, né? Porque eu quero fazer as visitas nas terças, mas é bem na terça, né, que a coordenadora convoca para as reuniões. Qual é o papel do diretor? Ou o capelão vai trocar o dia da visita, ou a coordenadora vai trocar o dia da reunião. Para que os processos continuem andando. Tá? Então, a reunião de MC tem essa finalidade, que cada um preste conta do que está fazendo, e o diretor, né, caso necessário, ele interfere para liberar o caminho para aqueles que estão tendo alguma dificuldade nessa caminhada. Então, aqui, gente, está o resumo da participação de cada pessoa na reunião de MCI. Tá? São esses passos aí. Então, o diretor começa, né, dizendo, olha, a MCI da escola, né, é aumentar o número de alunos de 300 para 350 até o final da campanha de matrícula 2019. Então, logicamente, né, isso vai ser citado só uma vez, que é a Copa do Mundo. Do verde para frente, todo mundo vai fazer o seu. Então, digamos que eu seja responsável pelo jogo do atendimento. Né? Aqui na nossa região, toda quarta-feira é o dia do atendimento, é a super quarta. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Que é uma estratégia de fidelização, de lealdade de clientes. Então, o que acontece? Esse jogo aqui diz respeito a aumentar visitação de 150 para 200 até 20/12 de 2018. Visitação do pai à escola, né? Para momentos de atendimento. Então, eu vou dizer, pessoal, olha, eu sou o diretor da escola, eu estou responsável pelo jogo do atendimento, e eu quero, esse ano, né, que os pais visitem a escola para a finalidade de um atendimento específico, para perguntar sobre, né, a qualidade da escola, observações que ele tem, de forma presencial ou por videoconferência, né, nessa situação que nós estamos aí, eu quero de 150 para 200 até o final do ano, beleza? A minha medida de direção, né, aí eu coloquei uma mescla aí, né? Mas eu coloquei na medida de direção visitar 5 alunos por semana. Então, vamos voltar aqui, vamos tirar esse foco de atendimento, vamos colocar aqui a capelania, que é o jogo da visitação, para ficar mais fácil. Então, visitar de 150 para 200 alunos nas suas casas. Então, o capelão vai dizer, gente, a minha tarefa é visitar 5 alunos por semana. Os compromissos da semana anterior foram realizar 2 visitas com a professora Maria e 3 visitas com a professora Joana, e eu consegui fazer as 5 visitas. Todo mundo vai celebrar com ele, vai bater palma, vai comemorar, entendeu? Cada equipe vai ter a sua criatividade, né? Tem outras equipes, né, que fazem um sinal de reverência para aquele que conseguiu alcançar, mas ele precisa ser valorizado, porque ele conseguiu, né, alavancar a sua meta naquela semana com aquelas medidas de direção. Tá bom? Pode comemorar, né, com salgadinho, com um copo de suco. Tem que ser um momento de celebração. Depois, ele vai fazer uma revisão do placar. Ele vai dizer onde está, onde deveria estar e onde quer chegar. Aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai mostrar o gráfico dele. Se ele está ganhando ou se ele está perdendo. Porque pode ser que ele tenha feito as 5 visitas da semana, mas na prática, no acumulado, ele está perdendo. Né? Ou ele está ganhando. E aí, ele vai dizer quais são os compromissos para a próxima semana. Ou seja, eu vou realizar 2 visitas com a professora Karen e 3 visitas com a professora Sônia. Caso, né,
não dê para ter uma celebração aqui porque está perdendo o jogo, o diretor vai entrar em ação para fazer a liberação do caminho, ou seja, descobrir o que está acontecendo para que as coisas deem certo. Então, na prática, o que acontece? Eu apresento qual é o meu jogo, qual é a minha medida de direção semanal, o que eu me propus a fazer na semana anterior, o que de fato eu fiz, eu mostro o meu gráfico, né, se eu estou ganhando ou perdendo no acumulado, e digo o que vou fazer na próxima semana. Fiz isso, 2, 3 minutos, passa para o próximo chefe de setor. E para o outro, para o outro, para o outro. Quando chegar no último, a gente termina a reunião. A reunião de MCI é isso, tá? É prestar contas do que eu estou fazendo para os demais. E por que que isso, gente, gera responsabilidade? Porque essa é a disciplina da responsabilidade. Digamos que eu sou pastor da escola, eu nunca estou conseguindo bater a medida de direção semanal. O Walter bate a dele, a Marisa bate a dela, a Doroteia bate a dela, a Rose bate a dela, o Carlos César bate o dele, e eu sempre perdendo. Quer dizer, vai chegar um momento que eu vou ter que usar o Simão, pode dizer, poxa vida, né, eu estou lascando a equipe toda. Né? Se a gente não conseguir o resultado de matrícula, é por causa de mim. Então, gera um constrangimento da parte daquele que perde toda semana. Ou seja, isso também é um fator motivador, né, para eu receber os aplausos na próxima reunião. Tá bem? Então, tá aí toda a dinâmica, né, e a justificativa para essa reunião de MCI a cada semana. Aqui, gente, é como a gente trabalha no nosso território. Tá? Então, as reuniões de MCI acontecem aqui, ó, na quinta-feira pela manhã. Tá? E na quarta-feira à tarde, o nosso pessoal abastece o sistema relatando o que fez na semana anterior, para que no dia da reunião de MCI, né, o sistema esteja atualizado para a apresentação dos gráficos, tá? Porque aquele gráfico que eu mostrei para vocês está automatizado no nosso software, esse que nós usamos, tá? E aí o Departamental de Educação do Campo, na sexta-feira, dá uma olhada geral, né, em como estão esses gráficos para dar o acompanhamento, tá? Aí você me pergunta, né, mas o pessoal realmente vai se envolver com isso se eu fizer a implantação? Gente, funciona mais ou menos assim. Normalmente você vai ter, na implantação, 20% dos funcionários que vão estar absolutamente envolvidos, que vão ser modelos a ser seguidos. É aquele cara que ouviu a proposta, nossa, eu vou começar esse negócio amanhã, porque não tem mais como viver sem isso. Você vai ter 60% que são potenciais. Ou seja, eles estão ali, né? Se forem acompanhados, vão fazer muito mais. E você vai ter 20% de pessoas resistentes. É normal. Tá? Aconteceu aqui também. Tá? Eu fiz uma pesquisa no final do ano passado e perguntei, né, o sistema das 4 disciplinas fez diferença para você ao longo do ano de 2020? E, gente, pasmem vocês, 80% disseram que sim. Exatamente como diz a estatística. Ou seja, 20% disseram, não, isso aí não virou em nada. Agora, esses 20%, à medida que eles vão vendo os resultados acontecerem, tendem a migrar para o meio. E os do meio tentam a migrar para o modelo. Tá? Então, quanto mais o tempo passa, menos resistência você tem e mais gente de alta performance você vai alcançando. E quando você chega aqui, você consolida as 4 disciplinas. E você praticamente não consegue mais sobreviver sem elas. Tá? Aqui, gente, a gente consegue enxergar, né, de forma panorâmica todo o fluxograma de trabalho. Então, veja só. Você tem uma missão e uma visão. Sua missão e sua visão fazem com que você crie uma estratégia para a gestão da sua escola. Essa estratégia precisa mudar o comportamento das pessoas. E como é que eu mudo o comportamento das pessoas? Criando metas crucialmente importantes. Tá? E aí eu fujo desses 2 extremos, gente, da gestão. Um dos extremos da gestão é o redemoinho, em que eu estou tão absorvido com tudo que eu não me preocupo com o crucialmente importante, que é isso aqui. Ó. Ou então eu me transformo em um gestor austero, que uso apenas a canetada para fazer a equipe produzir. Sabe o poder da caneta? Você faz, porque senão, ó, DP na semana que vem. Tá? Então, a estratégia de mudança de comportamentos baseada em metas crucialmente importantes
elimina os extremos da gestão, que são deletérios, ambos, né? Então, eu tenho uma Copa do Mundo, cada setor tem a sua meta, cada meta tem uma ou duas medidas de direção, e cada medida de direção vai ter os seus compromissos semanais. E aí eu tenho o fluxograma completo, né, das 4 disciplinas da execução. Vamos usar apenas aqui um exemplo, né? Então, a meta é aumentar alunos de 200 para 400 até 28/2/2022. Digamos que aqui o jogo seja aumentar a nota PAEB de 200 para 300 até 31/10/2021. Medida de direção 1, né? Vistoriar materiais, vistoriar 5 materiais por semana. E aqui a outra medida, assistir a uma aula de língua portuguesa e uma aula de matemática por semana, né? E aí, logicamente, que essas medidas de direção se transformam, né, em compromissos para cada semana. Esse aqui é o particionamento, né, das medidas de direção. É quando eu divido isso em pequenas frações para que eu possa fazer fragmentadamente a cada semana. Então, gente, quando você lança o projeto, né, eu passei por esse momento aqui, né, do lançamento, vivi a adoção e, no momento, eu estou aqui, ó, na otimização. Mais 1 ano ou 2 eu já estarei aqui, né, e a minha equipe terá criado um hábito. E quando criar um hábito, dificilmente as equipes vão conseguir trabalhar, né, em um modelo diferente que não seja esse, porque vão perceber automaticamente os resultados acontecendo. Jonatas, você levantou a mão aí, né? Agora que eu vi, perdão. Não, tranquilo. Só, se puder voltar naquele outro gráfico ali, professor, pastor. No outro. Eu imagino, né? Aqui o gestor define ou define junto com a equipe, né? Qual a meta, qual a MCI, qual a Copa do Mundo que ele quer ganhar. Então, sair de 200 a 400, ele define com a equipe. Ok? Ou ele define e apresenta a equipe? Essa é a primeira pergunta. Sim. E a segunda? Pode responder. Para ter engajamento, tem que ter a participação de todos. Se eu disser, Daiane, então a tua medida de direção é corrigir 40 cadernos por semana, tá? E você tem que aumentar o rendimento escolar de 83 para 87. Boa sorte, final do ano a gente se encontra. Ela não vai se engajar. Tá? Okay. Você pode até, junto com ela, né, ir dando os seus pitacos, mas ela tem que chegar à conclusão de que essa tem que ser a meta dela. Perfeito. Não, a segunda era exatamente essa. Também de direção, se era definido por ela mesmo ou determinado pelo líder. Mas lógico, né? O líder vai dando os direcionamentos, tá? Mas tem que ter uma intensa participação da equipe para poder haver esse engajamento, porque senão a meta não é minha, a meta é sua. E se for sua, você que se vire, tá? Eu não vou me envolver, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho no meu software, gente, também um ambiente que é um ambiente para agenda semanal, tá? Esse aí já está lançado, mas eu ainda estou criando uma cultura de uso, nem todo mundo faz. Mas nessa agenda, as pessoas colocam, né, todos os horários dos seus compromissos e quando é medida de direção, marca com outra cor. Para não se esquecer, né, de que naqueles horários, daqueles dias da semana, ele não pode fazer mais nada. Porque aqui está separado para as medidas de direção semanais, tá? Foi algo que a gente criou para poder incentivar o pessoal, né, a realmente se organizar com horários pré-determinados para realizar essas atividades, tá? Existe, gente, dentro do programa das 4 disciplinas, uma ferramenta de feedback de clientes, tá? Então, por exemplo, uma das metas que nós temos aqui nas nossas escolas exemplo, aumentar a lealdade de clientes de 50 para 75 até 31/12/2021. O que significa isso? Durante um bom tempo, esperava-se que houvesse satisfação de clientes. Mas hoje nós descobrimos que os clientes satisfeitos podem nos deixar a qualquer momento. Só não nos abandonam aqueles clientes que são leais.
Tá? Os clientes leais são aqueles que não nos abandonam. Então, um dos jogos que nós temos, esse é o jogo do diretor, é aumentar a lealdade de pais de X para Y, até data tal. E aí o que acontece? É por isso que nós temos a tal da super quarta. Esse é o dia que eu chamo o pai na escola, não é ele que vem à escola para falar comigo, eu que o chamo, para fazer uma entrevista, para surpreendê-lo, para perguntar para ele o que você acha da nossa escola, quais são os nossos pontos positivos, em que nós precisamos melhorar. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o modelo do formulário, que eu já mandei para o professor Jonatas, ele vai compartilhar com vocês, e nós temos 3 tipos de grupos que nós atingimos com a super quarta aqui na nossa região. O primeiro deles é o grupo de pais. Então, eu tenho um formulário simples, né, mas é um guia. Então, eu coloco lá o nome do pai, é opcional, se o pai não quiser se identificar, ele não se identifica. Tá? Eu entrego a folha para o pai e o pai vai preenchendo. Tá? Até para garantir o anonimato do preenchimento, caso ele queira. E eu vou direcionando a entrevista. Né? Ele vai colocar o contato dele, se ele quiser, vai colocar o nome do filho, a série, se ele quiser, vai descrever quais são os pontos fortes, sugestões para melhorar, e ele vai anotar aqui nessa régua, né, que vai de 0 a 10, respondendo a pergunta: qual a probabilidade de você indicar essa escola a um amigo ou colega? Gente, essa pergunta você já viu em muitos lugares. Quando você desce do avião, a Gol manda essa pergunta. Quando você termina de fazer uma compra, né, no grupo da Americana, Submarino, que é tudo um conglomerado só, né, vem essa pergunta. Por quê? Isso aqui se chama pontuação líquida de propagação, que é a forma mais prática e mais eficiente de você calcular cientificamente o nível de lealdade dos seus clientes. Ele marca de 0 a 10 e você tem uma fórmula que você utiliza para chegar à conclusão, né, de que nível de lealdade você tem. Mas só uma nota de 0 a 10 resolve, professor? Resolve. Garanto para você que resolve. E aí, finalmente, ele coloca, né, por que ele escolheu essa resposta. Então, aqui é uma pergunta rica, porque aqui ele vai colocar todo o gargalo da insatisfação dele, caso haja. E você tem tempo para poder resolver. E aqui, né, se ele estiver satisfeito com a escola, obviamente, né, porque eu não sou bobo nem nada, eu coloco aqui para que amigos em idade escolar você recomendaria o colégio. E aí você já capta, né, pelo menos 2 ou 3 leads para poder começar o contato para o ano letivo seguinte. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho a lealdade de alunos, normalmente é o cara da disciplina que joga esse jogo, tá? É a mesma coisa, tá? E tem a lealdade de servidores, e normalmente esse jogo quem joga é o diretor também, tá? Por quê? Eu vou fazer isso com os servidores? Porque, gente, os pais de alunos são nossos clientes, gestores indiretos. Os nossos clientes diretos são os nossos funcionários. Se eles fizerem um bom trabalho, eles vão gerar lealdade de clientes naquele que está na ponta. Se ele resolver sabotar você, você pode ser um gênio da gestão. O teu cliente vai embora, o cliente indireto. Por isso você tem que ter, né, na ponta do lápis como está a lealdade dos teus servidores. Porque se essa lealdade estiver baixa, acenda o sinal de alerta. Você vai ter evasão escolar, por mais que os teus professores sejam excelentes. Tá? Então, essa sistemática de entrevistas aqui no território acontece a cada quarta-feira. Tá? Então, quarta-feira é um dia com pouca atividade administrativa, porque há uma dedicação, né, de pelo menos do diretor e do coordenador disciplinar para poder fazer esses atendimentos e construir essa média semana após semana. Enquanto o Jonatas faz a pergunta dele, eu vou abrir um quadro que mostra a fórmula de cálculo. Pastor, a PLP, então, eu sempre apliquei ela 2 vezes ao ano, né? Uma no final do primeiro bimestre, ali início do segundo bimestre, e outra no final do terceiro bimestre. É bom mesmo aplicar nesse período ou mais frequência aplicar a PLP? Quando nós trabalhamos juntos, a gente fazia assim, né? Fazia no final do primeiro e final do terceiro. Primeiro bimestre, né? Você identifica as correções para fazer, e no terceiro você verifica se você realmente conseguiu corrigir. Eu continuo fazendo isso,
na avaliação nas avaliações individuais. Avaliar o diretor, a secretária, tesoureiro, professor, porteiro, monitor, serralheiro, as pessoas, eu faço uma PLP única, num único dia, primeiro e terceiro bimestre, para comparar, né, como é que está a avaliação de pessoa. Agora, da instituição, eu vou construindo a cada semana. Tá? Porque o da instituição me traz muito mais informação. E eu consigo ir corrigindo problemas à medida que eles vão aparecendo a cada semana. Então, se eu entrevisto 5 pais por semana, eu tenho pelo menos 3 problemas para resolver a cada semana. Então, eu dissolvo os problemas, né, e tenho menos problemas para resolver do que se eu fizesse de uma vez, eu tivesse 50 problemas para resolver, eu não sei por onde eu começo. Se eu tenho 2 ou 3 problemas para resolver semanalmente, eu tenho mais fluidez, né? Eu tenho mais condição de dar um retorno rápido para esse pai. Dizer, pai, o senhor pode vir que a goteira do bebedouro já não tem mais. O senhor pode vir que o ar-condicionado do seu filho já foi consertado. Então, essa semanal é por amostragem. É isso? Essa semanal é por amostragem. Então, eu coloco aí de 40% a 50% do total de clientes. Tá? Agora, se você tem uma escola aí com 1.000 alunos, já não dá para fazer isso. Aí ou você coloca mais gente para atender, ou diminui a amostragem, porque senão o diretor vai morrer, né? Vai ter que atender aí 40 pessoas a cada quarta-feira, não vai conseguir fazer isso. Então, gente, a fórmula de cálculo é essa daqui, ó. A fórmula de cálculo é essa daqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Deixa eu zerar tudo aqui. As notas podem ser de 0 a 10, certo? Então, aqui, digamos, né, que... Eu vou colocar aqui, ó. Digamos que eu tenha... Ô, Jonatas, fala aí, quantos respondentes você quer para a pesquisa? Abre o áudio aí. 40. 40. Tá bom. Quantas pessoas desses 40 avaliaram tua escola dando 9 ou 10? 9 pessoas. Quantas avaliaram de 0 a 6? 0 a 6, umas 15. Tá faltando uma coisa aqui, né? Cadê o pessoal de nota 7, nota 8? Você percebe que aqui você tem 24 para 40, 16 pessoas avaliaram de 7 e 8. Tá? 7 e 8, gente, é o cliente satisfeito. Tá? O cliente satisfeito, ele é uma incógnita. Ele pode permanecer com você, como ele pode te abandonar. Então, ele é contado aqui como respondentes totais. Mas a gente não leva em consideração se ele é propagador, ou seja, aquele que fala bem de você, que te dá nota 9 ou 10, ou se ele é detrator, aquele que te dá nota de 0 a 6, aquele cara que te odeia. Então, o satisfeito, ele está numa linha tênue entre o amor e o ódio. Tá? Ele é contado aqui como participante da amostra, mas ele não entra aqui para fins de cálculo, porque a gente não sabe realmente se quem deu 7 ou 8 te ama ou te odeia. Nesse caso, gente, a PLP foi menos 15. Tá? E aí, menos 15 está nessa faixa do termômetro. Ó. Ou seja, os resultados dessa escola estão comprometidos. Pode ter certeza que essa escola vai perder alunos para o ano seguinte. Agora, vamos tentar fazer diferente. Digamos que 25 tenham sido os propagadores e 3 os detratores. A PLP foi para 55. Ela já vai para um índice bom. Tá? Uma escola, gente, que provavelmente vai crescer, está entre 75 e 100 de PLP. Tá? Entre 75 e 100 de PLP. Agora, quando você avalia, por exemplo, pessoas, somente 30% dos seus funcionários estão nessa faixa aqui. Tá? Esse é o índice de excelência, normalmente, quando você avalia pessoas. Tá? E se você for avaliar 100 organizações também, 30% apenas estarão na faixa da excelência. Ou seja, alcançar de 75 para frente é um desafio muito grande. E se conseguir, realmente merece todos os aplausos do mundo. Tá? Aqui é a parte teórica daquilo que a gente já viu, eu vou passar. E aqui está, né, gente? Então, quando o resultado é de 0 a menos 100, há um comprometimento de resultado. De 1 a 50, aqui, ó, de 0 a 50, você tem índices aceitáveis. Tá?
É sinal amarelo mesmo. É um perigo estar aqui. Tá? E muitas instituições, gente, estão aqui. Muitas. Boa parte delas. Tá? Por isso que, às vezes, nós temos alguns problemas de crescimento. De 50 a 75 é bom. Tá? E excelência, né? A partir de 75, entre 76 e 100, você tem a faixa da excelência. Ok? E apenas 30% estão entre os melhores. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, agora indo mais para a parte prática do negócio, o nosso software. Tá? E depois, obviamente, caso vocês queiram adotar, poderão fazê-lo. Tá? Como foi que nós chegamos a esse produto? A Franklin Covey tem um sistema semelhante a esse, tá? Só que você paga assinatura. E você paga assinatura por usuário. Então, quantas escolas tem aí no campo, Jonatas? 5 escolas. Então, você teria que ter 5 contas, pelo menos, né? E aí você paga mensalidade, e é dólar. Então, não dá para fazer isso aqui. Eu tenho 34, né? Não tem como pagar. Então, eu entrei na versão trial. A gente já paga o Pipe Drive. Já é caro o Pipe Drive. Então, eu fiquei 30 dias no trial fazendo toda a exploração do conteúdo, né? E aí contratei um programador terceirizado que preparou, né, o software nos moldes que nós precisávamos, tá? Então, se caso vocês quiserem, né, adotar, o único custo que vocês terão é pedir para o programador customizar o conteúdo para vocês, porque o software já existe e ele não é de propriedade do programador, ele é de nossa propriedade, né? Então, se nós autorizarmos que ele repasse, né, uma cópia deste banco de dados, né, para vocês, ele vai cobrar só o trabalho, né, de fazer a cópia do banco de dados que vocês possam utilizar. Então, só para vocês terem noção de como o sistema é fácil de usar, né? Vou separar aqui o ano 2021 e vou aqui para atualização semanal, tá? Vou escolher aqui uma escola. Vou pegar aqui o Instituto Adventista Grão-Pará. E aqui está. Vou pegar aqui o jogo da visitação. Cadê a visitação? Onde é que está? E aqui estão os jogos, tá, gente? Aqui está o jogo, ó. Enem Redação. Qual é a meta? Aumentar a nota de redação do Enem de 745 para 845,1 até 25 de 10 de 2021. Medida de direção, assistir a uma aula de redação semanalmente, né, por 32 semanas, e realizar um atendimento a professores semanalmente até 18 de 10 por 32 semanas. É exatamente o que a gente viu na teoria, percebe? Mas deixa eu achar aqui o da visitação, que é o que eu gosto de utilizar. Aqui. Então, onde está a bolinha verde, gente, são jogos que já foram atualizados, tá? Então, o próximo é hoje, ó, 7/4. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de atualização. Então, o que o usuário lá na escola vai fazer? Vai clicar na bolinha vermelha, vai colocar aqui, ó, e aqui já está, ó. O que ele tem que fazer para alcançar a meta dele? Ele tem que visitar 18 alunos por semana por 40 semanas, até 17/12. Tá? Então, ele vai colocar aqui que ele visitou 18, semana que vem ele quer visitar 21, e clica em registrar placar. Acabou, gente. Em 10 segundos ele atualiza o jogo dele. É só isso, nada mais. E aí o que acontece? No dia da reunião de MCI, o diretor vai clicar aqui na guia reunião de MCI. Deixa eu escolher uma escola. E vou pegar de novo o jogo da visitação. Aqui. Então, veja. O jogo da visitação é visitar alunos de 610 para 700 até 17/12/2021. O líder é o pastor escolar. E a medida de direção semanal é visitar 18 alunos semanalmente até 17/12/2021. Aqui estão as 40 semanas. Então, onde ele quer chegar? 700. Viu aí? Olha lá, 700. Mas, por enquanto, ele está na 7ª semana. Então, onde ele deveria estar? 126. Mas onde ele está? 128. Está ganhando ou está perdendo? Está ganhando.
Então, a linha azul mostra, né, onde ele tem que chegar a cada semana e a linha verde vai mostrando onde é que ele está. Tem dificuldade para olhar o gráfico? Tem também em forma de legenda. Então, na última semana, ele visitou 19, e essas são as informações que ele vai dar na reunião de MCI. Pessoal, a minha meta é alcançar as 610 visitas, semanalmente eu tenho que visitar 18, semana passada eu visitei 19, eu estou em 128, devia estar em 126, estou ganhando o jogo, e semana que vem eu vou fazer 18. Recebeu o aplauso, parte para o próximo usuário. Muito simples, tá? E aqui tem, né, uma guia para reunião de redemoinho em que eu posso lançar os itens da agenda geral, tá? Para não ter nada que se esqueça, né? Então, aqui, quando eu vou criar, né, um item de redemoinho para aquela segunda reunião, eu posso escolher, né, se o recado que vai para a agenda é mandado pela União, se esse recado é mandado pelo campo, ou se esse recado é mandado pela própria escola. Tá? E isso vai gerar, né, o conjunto dos recadinhos da semana para a reunião de MCI daquela escola. Tá? E aqui está o planejamento semanal, aquilo que eu falei para vocês. Né? Vou escolher aqui a escola, vou escolher a função, vou filtrar. E aqui, ó, essa aqui é a semana da diretora do Instituto Adventista Grão-Pará. Tá aí, ó. Tudo que está em azul é medida de direção e tudo que está em amarelo é redemoinho. Viu? A semana dela está toda planejadinha, ela fez nota 10 para ela. Ela está fazendo o planejamento dela bem feitinho. Certinho. Então, gente, é um sistema super simples, tá? Ele é abastecido apenas uma vez por ano, tá? É isso que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque daí você tem que determinar, né, todas as metas e todas as medidas de direção de cada meta, lança em sistema. Mas é muito simples de fazer isso também. E aí está o sistema que nos ajuda a acompanhar essa sistemática toda ao longo do ano. Tá? Para vocês terem uma noção, gente, do potencial que isso tem. Nós alcançamos vitória sobre 66% dos jogos apenas no ano passado. Muito aquém do esperado. E crescemos quase 10% no número de alunos. Você imagina quando 100% dos nossos jogadores ganharam seus jogos. Qual é o potencial que nós temos de alcance? É muito maior do que esse que nós tivemos no nosso primeiro ano. Tá? Então, tá aí, gente. As 4 disciplinas, né, num vislumbre bem, né, voltado para as nossas vivências, bem prático, direto ao ponto, são essas. Elas têm nos ajudado muito, têm me ajudado ao longo dos anos, né, mais especificamente agora, que eu tenho muito mais escolas para cuidar, e quando eu olho para esses gráficos, né, rapidamente eu consigo ter um diagnóstico de como essa escola está. Então, imagina, nesse período de pandemia, né, sem poder viajar, era só abrir o sistema e eu sabia exatamente o que estava acontecendo em cada escola. Né? Eu para averiguação e a escola para fazer o seu próprio acompanhamento. E nós, graças a Deus, alcançamos muito boas vitórias. Tá? Jonatas, o conteúdo é esse, 2021. Então, quais são as medidas de direção que foram estabelecidas, ou qual a medida de direção, né, que foi estabelecida para esse jogo? Então, está aqui, ó. Então, a escola, né, nesse caso, vai fazer 18 mil cobranças ao longo do ano. De onde é que nós tiramos esse número? A gente usou uma fórmula, tá? Que foi a quantidade de cobranças mínima, segundo a seguinte fórmula: o número de matriculados vezes 0,10 vezes 210. Por que isso? 210 é o número de dias que ele vai cobrar, tá? São os dias letivos. 0,10 é aquela percepção que você vai estar aí ao longo do ano navegando em torno de 10% de inadimplência, né? Um mês um pouco mais, um mês um pouco menos, você vai chegar lá no final do ano, né, com 6%, 7%, então a gente colocou 0,10 aqui. É por isso que a gente chegou a essa quantidade de 18 mil. Aí isso aqui, né, vai ser fatiado em 46 semanas, ó, né? Então são 391 cobranças por semana. Aí vale, né, SMS, vale WhatsApp, vale carta, vale ligação, vale tudo. Qualquer contato, né, ou até reforço de agendamento com o pai de visita, né, para poder fazer a cobrança, é considerado aqui. Não sei se... Né?
direção, tesouraria, coordenação, orientação e capelania, né? Todos nós temos uma meta em comum, né? E é crescer aluno. E aí as específicas, cada um joga o seu. Isso. A gente que joga. Essa é a minha dúvida. É a gente, que nem eu sou orientadora. Quem vai me dizer a minha tarefa semanal? Sou eu que enxergo a minha função ou é o meu líder que vai me dizer? Vocês vão montar em conjunto. Eu vou pegar uma escola, nós vamos passar todas as metas dessa escola agora. Pode ser? Pode. Vai ficar facinho para você perceber. Vamos entrar então. Deixa eu pegar uma escola pequena que não tem tanta meta para a gente não ficar tanto tempo debruçado nisso. Mas vai dar para ter a percepção do mesmo jeito. Aqui, ó. Aqui são os jogos do nosso internato, que é o Iataia, só tem ensino médio lá. Então, veja lá, ó, visitação, pastor escolar. Visitar alunos de 144 para 90. Ah, mas está diminuindo a meta? Sim, porque a escola fechou o ensino fundamental 2. Tá? Lealdade de pais, é o diretor. Alcançar PLP de pais de 0 para 75. Por que 0? Porque não teve ano passado. Lealdade de alunos. Sistema de orientação disciplinar. Alcançar PLP de alunos de 2,99 para 75. Lealdade de servidores, é o diretor. Alcançar lealdade de servidores de 24,14 para 75. Gestão financeira, é o tesoureiro. Aumentar a adimplência de 96% para 98%. Por que eu não coloco inadimplência? Porque o sistema não reconhece decréscimo como um resultado positivo. Ele só entende que acréscimo é um resultado positivo. Se a inadimplência cair, ele vai entender que eu não alcancei a meta, que o número é menor. Tá? Aqui, captação de novos alunos, é o diretor. Tá? Aumentar número de alunos novos de 0 para 1. Como a gente está terminando a campanha oficialmente agora, nós não colocamos ainda. Tá? Vamos colocar semana que vem. A quantidade de novos que a escola alcançou e quantos quer alcançar na próxima campanha. Aqui, serviço de orientação pedagógica, que eu chamo aqui de 3, né, que é o do ensino médio. Então, é Enem prova interativa. Então, é aumentar nota da prova objetivo do Enem de 516,1 a 538, média, né? Tem um outro, aqui nesse caso, gente, a coordenação tem 2 jogos, tá? E aí, porque nós particionamos, né? Tudo é Enem, mas aí a gente separou prova objetivo de redação. Então, redação é de 676 para 680. O STOI, tá? É aumentar rendimento escolar de 8,9 para 9. Marketing digital, aumentar impulsionamento pago de postagens de 0 para 44. Eu quero pelo menos uma postagem paga por semana. Aí vamos olhar a medida de direção, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o SOI, que é o teu caso, né? Então tá aqui, ó. Assistir 40 aulas até 17/12, e aí ele vai dividir por semana, tá? O próprio sistema vai dividir por semana. Tá aqui, ó. Vai ser uma por semana. Percebeu aí? Realizar 120 atendimento a pais. Se for particionar por semana, dá 3 pais por semana. Acompanhar 240 materiais de alunos. Vai dar 6 materiais de alunos por semana. Tá? A gente não sugere que tenha mais do que 2 medidas de direção, mas nesse caso as orientadoras pediram para que fossem 3. Tá? Então a gente colocou 3. No caso da coordenação, por exemplo, ó, assistir 16 aulas de redação do terceirão, até 18/10. Realizar 16 atendimentos a professores até 18/10. Por que não vai até dezembro? Porque o Enem não vai até dezembro. Percebe? E assim sucessivamente. Aqui é lealdade de pais, por exemplo, né? Então aqui, ó, é realizar nas superquartas 42 atendimentos a pais. Ou seja, ele precisa atender pelo menos 1,1 pai por semana nessa escola, na superquarta. Tá super tranquilo, né? Nessa escola, se ele entrevistar um pai por semana, ele já consegue bater a medida de direção dele. E aí vai. Vamos lá aqui, ó, visitação, por exemplo, né? O cara vai visitar 90 alunos. Por semana vão ser 2,3. Então, uma semana vai ter que ser 2, na outra semana vai ter que ser 3, né? Para ir mantendo o equilíbrio aí, para ele poder fechar. É isso, Daiane. Obrigada, professor. Nada.
Ok, gente. Alguma dúvida mais aí? Perguntas? Não? Pastor Enilson, muito obrigado, viu? Foi de grande enriquecimento intelectual toda essa explicação que você deu a respeito da EPLP, da MCI. Muito obrigado mesmo. Queremos aqui no campo implantar a plataforma e também o modelo, né, das 4 execuções aí, que possamos realmente colocar em prática.